Olá, seguidores do Estúdio B, como estão vocês? Estão bem? Como sempre, anunciamos o nosso Clube 900+. Estamos aí a caminho dos 1000 inscritos. Por favor, se você está nos acompanhando, se inscreva. Se gostou do vídeo que estamos sempre atualizando, dê um like e compartilhe com quem você ama. Hoje nós vamos trazer a participação do Caio com todas as estações do Caminho da Graça. O que é isso? O Caio, em 2004, começou o movimento chamado Caminho da Graça não institucional. Inclusive, não há um ministério, há mentores que cuidam das ovelhas nas suas cidades. E, como é um caminho, todo caminhar tem um lugar de parada e esse lugar ficou denominado estações. Eu mesmo moro em São Vicente, como vocês estão vendo. Aqui atrás, a primeira cidade do Brasil, a Célula Máter São Vicente. Mas em Santos se reúne o Caminho da Graça na Escola Papa Sobrinho, endereço na descrição abaixo, e que também começou em 2004 com Marcelo Quintela, hoje tocado pela Tríplice Aliança, Tupi, Levi e Madison. Eu achei que a experiência do Braulio, que está com o Caio de um tempo para essa data bem grande, o apresentador que inaugurou a VMV TV juntamente com o nosso mentor nacional, lá de Brasília. Eu já estive na casa do Caio por 2 oportunidades, pelas mãos do Marcelo Quintela. Foi muito legal estar lá com ele. Eu achei que faltou essas gerações todas representante. Ele mesmo, quando está na fala de abertura para as estações, comentou que há 2 gerações já. Aqui começou de uns 10 anos para cá e aqui começou desde o início, há quase 20 anos. E faltou esses testemunhos, e um dos grandes representantes aqui no estado de São Paulo é o Carlos Bragantini. Faltou talvez essa observação. Mas a palavra, inclusive, jungiu-se ao que eu estou pretendendo hoje. O meu namoro hoje, quando se comemora o Dia dos Namorados, é apenas com meus netos. A Maísa, que a gente está em oração constante, devido a uma luta de advertência de saúde que a gente não se entrega, e o reizinho, o Luquinha. Ambos da minha filha Dani, com o Marcelo e com o Alisson, na ordem que estou explicando, e que é todo o meu sonho hoje, estar com eles, ao menos espiritualmente. Nesse recomeço, há uma situação bastante favorável, porque eu sou muito experiente na minha profissão. Comecei no ano de 86 a advogar e nunca mais parei. E a dificuldade é a minha idade, que tudo fica mais difícil, eu não tenho muita energia, eu chego em casa às vezes, eu desmaio sentado. Quando eu acordo é meia-noite, eu dormi assim 4 horas sentado. E sem me alimentar, sem nada, por causa do cansaço. Sou um homem hoje, resultado da repercussão da idade avançada, 68 anos, mas que quem me olha diz, Cid, não te dou mais do que 64. O que eu vou extrair da observação do Caio às estações é exatamente isso. Observei que ele faz as orações e faz o caminhar que eu faço na minha solidão. Eu não tenho um amigo que me acompanhe nas minhas dificuldades, porque graças a Deus todos os meus amigos, todos indistintamente, estão melhores do que eu. Eu oro para que eles continuem assim. E eles nem sabem o que é recomeçar com 68 anos. Mas o Caio deixou a gente observar que, apesar de toda a cultura dele, mais de 100 livros escritos, todo o processo de cursos que traz o que ele necessita financeiramente, ainda enfrenta dificuldades igualzinho a mim.
de acordar de manhã, não ter um valor em dinheiro para sua economia doméstica, almoço e tudo mais, e ter que orar para Deus prover e Ele prover. Isso também tem acontecido comigo. Quem é mais próximo de mim, o Tupi e o Madison, que foi meu primeiro cliente nesse retorno, fez umas observações que acompanho até hoje. Na estação, quando ele prega, eu presto uma atenção muito grande, porque ele fala sobre comportamento e me ajudou muito naquele reinício, que eu ainda achava que, por causa da minha experiência, o reinício ia ser mais fácil. E ele fez observar algumas coisas. E o Tupi, que uma parte da minha participação no caminho, ele me ajudou a entender que a comunhão também precisa um ao lado do outro para aprender limites, liberdades e crescer espiritualmente. Então, vamos ouvir o Caio na mensagem para as estações. Deus abençoe. Vocês já me ouviram dizer, e outros dizerem, que a segunda epístola de Timóteo foi escrita com Paulo preso. Ele mesmo diz que ele estava escrevendo entre correntes. Ele sabia viver na privação. Estava carregando grandes tristezas de gente que ele achou que nunca iria deixá-lo e deixou. Mas ele também tinha casca grossa para aguentar esses trancos, sofrê-los e superá-los. Mas a grande preocupação dele não é com ele, nem com as privações, nem com as circunstâncias, nada disso. A grande aflição de Paulo é com a apostasia. É com os que estão deixando a fé. Aí ele menciona, dentre os quais, Himeneu e Fileto. Tem que chamar pelo nome. Esses se desviaram da verdade. Já tinham sido da verdade, agora estão relativizando a volta de Jesus e a ressurreição, dizendo: a ressurreição dos mortos já aconteceu. O que Paulo está dizendo é uma promessa falsa. Isso aconteceu lá quando Jesus ressuscitou dos mortos, ou quando ele gritou na cruz e os corpos dos mortos que dormiam ressuscitaram e entraram na Cidade Santa. Qualquer argumento que eles quisessem, mas eles distraíam as pessoas sobre a conclusão do Evangelho, porque um Evangelho sem ressurreição, conclusivamente salvadora, e sem Cristo assentado acima de todo principado e poder, e que voltará, é corrupção daquilo que é a âncora da nossa vida e da nossa esperança. Aí ele diz como ele está preocupado com esses que estão enchendo a consciência da comunidade de outros valores, de outros significados, sutilmente. E Paulo olhava em volta e as coisas estavam feias. Os apóstolos de Jerusalém, muitos deles também estavam fugidos. Pedro andava sob intensa ameaça a essa altura. Agora, Paulo já beirando os 62, 63, eu estou para morrer, como ele diz aqui no capítulo 4, os dias da minha partida são chegados. Eu sabia que ia morrer. E quando você tem a impressão de que está para morrer e tem uma mensagem absoluta para contar, você quer contar, você quer falar. Até em família, assim, a gente escreve testamentos. Eu não tenho nada, nem a Adriana, mas a gente está escrevendo um testamento familiar relacional. É um testamento para estimular todos os nossos filhos e netos a manterem a herança que eles receberam do nosso amor em convívio contínuo uns com os outros, conforme eles têm demonstrado até o dia de hoje, que depois que a gente for, eles não deixem acabar nada. Mas quando você pensa que você tem uma coisa tão importante,
como isso que a minha mulher e eu construímos com os nossos filhos, a gente quer deixar um testamento relacional. Não se esqueçam. Recordem-se. Lembrem-se. Entendam o processo. Passem adiante. O testamento que Paulo tinha era esse, era o Evangelho. O Evangelho puro. O Evangelho límpido. Da fonte mais cristalina de Cristo Jesus. É isso que ele tem para deixar. É só isso. Eu aqui com vocês também só tenho isso a deixar. Paulo, aqui no capítulo 2, ele inicia dizendo para Timóteo: fica forte no Evangelho. E o que você aprendeu comigo, passa para outros que tenham o poder de testemunhar. E ensina esses para quem você passar a fazerem, a transmitirem a mesma coisa para outros. E diz a eles todos para estimularem a passarem a mesma coisa uns para os outros, os que vocês aprenderam comigo. Não tenham ciúme de mim, nem inveja de mim, nem preconceito contra mim. Podem ensinar dizendo que foi de mim que aprenderam. Passem para outros, que passem para outros, que passem para outros, porque entre nós aqui eu sinto que o ensino original de quem entrou no caminho da graça pelo site, em 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, já foi muito diluído na mente das novas gerações que não tiveram as mesmas leituras, o mesmo treinamento, as mesmas insistências. E eu imploro a vocês, meus amigos, mentores, façam o que Paulo fez aqui. Vocês aprenderam de mim. E o que da minha parte ouvistes, através do testemunho de tanta gente que viu também o que aconteceu, isso mesmo, passem adiante, ensinem, ensinem, ensinem. Se vocês não tiverem coragem de encarar essas circunstâncias, o que há de genuíno aqui vai acabar. Como o que houve de ensino está se diluindo, eu quero muito que todos vocês, mentores, peguem outra vez um só caminho, o caminho do discípulo, todo o material original que o Edivan tem aí e que já fez parte do treinamento dos mentores para poderem mentorar e ensinar os grupos nas estações e terem a coragem de repetir de novo para entrar. Vocês sabem aqui por que nós somos uma estação? O Senhor te dará compreensão simples e grave. Simples e grave de todas essas coisas. Nessa época tão horrorosa, a única coisa que eu tenho a dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. É isso que me faz vivo todo dia. Eu me levanto, sento na minha cama, já começo as minhas orações na cama, sentado, levanto, vou para o banheiro orando, vou para o meu quarto, me visto, desço, orando, e a minha oração é sempre uma só. Eu me lembro de tudo que me lembro e de tudo pelo que preciso orar, dizendo a mim mesmo, eu oro porque eu creio em Jesus ressuscitado de entre os mortos, segundo o Evangelho. E eu recomendo a vocês
fazerem isso todo dia, várias vezes ao dia, crendo e repetindo: eu creio em Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu Evangelho. Quando eu estou aqui, é todo dia, sem dinheiro nenhum, com a minha mulher me perguntando: meu amor, você tem ideia de quando vai entrar algum dinheirinho para nós? E a única coisa que eu tenho a dizer é: breve, meu amor, breve entrará. E no meu coração eu digo: eu creio, porque eu creio em Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, que é o provedor da minha. Quando eu vejo a gente distraído, achando que a gente está aqui para fazer reuniãozinha do caminho da graça, nós estamos aqui para sermos um movimento subversivo, inspirador, provocador, e que não tenha medo de se identificar com a origem do Evangelho que provocou vocês, que estão aqui, alguns há 20 anos, outros nos últimos 16 anos, a aderirem a esse movimento que anda contra o fluxo e que não pode se virar e acompanhar o fluxo, porque o fluxo caminha para a morte. E nós nos lembramos todo dia de Jesus Cristo ressuscitado no dia dos mortos, segundo o Evangelho, que não diminuiu em nada depois de 2000 anos, continua na vigência absoluta para quem crer. Jesus, é só o que eu tenho a dizer e a te pedir. Que essa fala tenha sido ouvida como uma oração, como um clamor. É o que eu te peço, em teu nome. Amém e amém.